vamos embora pra cá, porque já tem pergunta pra ela, viu, meu gente? Tem pergunta com força. E aí, vamos embora, joga aqui. O INSS, não quer me dar, não dá direito ao auxílio acidente. Já fez um ano em janeiro desse ano e ainda estou esperando para o juiz, porém, Ele concedeu o benefício, eu acho que o INSS para o recorreu, juiz né? concedeu o benefício para ela, não é isso? Pronto, isso. E até agora, nada. Então, eu acho que ela já tem uma sentença onde o juiz concedeu o Sim. benefício e auxílio acidente, mas ela ainda não está recebendo. Alguns juízes, eles não concedem a implantação imediata, eles não mandam pagar imediatamente. Sim. Eles querem esperar o trânsito em julgado do processo, ou seja, quer terminar. Como o INSS recorreu, o processo não terminou ainda. Então, a gente tem que esperar, aguardar um pouquinho mais para o julgamento do recurso, para que depois eles implantem o benefício. Ok, vamos lá, mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se é correto ou não levar uma suspensão antes de bater o cartão na empresa. E aí, sai um pouquinho do nosso tema, né? Mas, enfim. Mas, assim, nesse caso, a gente precisa saber o que foi que aconteceu, né? Não tenho como pra poder dizer se a ver, suspensão né? é certa ou não. A depender do que você fez, se foi algo que prejudicou a empresa. Então, ela tem que... Às vezes dá uma suspensão para ver se dá uma chance, né, para você. Eu não sei se a deu penalidade da depois- suspensão, não sei ela se tem que demitiu. ter algo que realmente atrapalhe. A conduta da pessoa tem que atrapalhar ou tem que prejudicar a empresa. Então, é interessante você conversar com o advogado para que ele veja o que foi feito, se isso interfere diretamente na atividade da empresa, se denigra a imagem dela. E aí você vai saber se foi correta ou não a suspensão. Muitas vezes elas são arbitrárias, sabe, verdade. Marília? Então é interessante você procurar um advogado para que ele veja o que foi que aconteceu e que diga se tem algo a ser feito. Top. Vamos lá, mais uma pergunta. Oi, bom dia. Sofri um acidente de moto quando vinha do trabalho, mas não tenho carteira assinada. A minha carteira de trabalho foi dada baixa há pouco mais de 1 ano e meio. Tenho algum direito? Porque machuquei a perna e infeccionei. Bom, essa pessoa já tinha saído do trabalho, não estava mais nesse trabalho e não tinha carteira assinada, isso? Não tinha mais, porque já tinha saído, já tinha dado baixa, e agora? Mas eu sempre digo assim, o INSS funciona como um seguro de carro, Marília. Certo. Eu pago o seguro hoje e eu posso usá-lo por 1 ano, né? Assim? Então, no INSS acontece a mesma coisa. Eu termino de pagar, então deu baixa na minha carteira, né? Eu findei o vínculo. Eu tenho 1 ano para sofrer qualquer acidente e o INSS ele vai acobertar todos os gastos, ele vai conceder o benefício. Se eu estiver desempregado, esse 1 ano aumenta para 2 anos. Se eu tiver mais de 10 anos de contribuição, e aí tem os requisitos sem perder a qualidade de segurado, prorroga por mais 1 ano. Ou seja, dependendo da pessoa, quantos anos ela tem de serviço, de contribuição, se ela estava desempregada, talvez você tenha direito sim a um benefício de auxílio-doença e talvez depois até de auxílio-acidente, né? Com certeza. Vamos lá, solta o áudio, que agora tem um áudio. Marília, mulher, que programa maravilhoso. Eu quero parabenizar a TV Arapuã e o programa Manhã da Gente por essa alegria nessa manhã chuvosa. Um cheiro no coração de vocês. Estou aqui com louça na pia, coisa para fazer, mas tô ligada nesse forrozinho gostoso. Que delícia. Eita, que Parabéns, maravilha. Marília, pelo programa. Obrigada, minha linda, obrigada, viu? Coisa boa, viu? Tá aí, minha gente. E se você também tá aí assistindo Manhã da Gente, tá na cozinha, tá fazendo já o almoço. Minha já tá fazendo o almoço, Minha gente, eu ainda nem tomei café, ela já tá fazendo o almoço. Acordou cedo, hein, mulher? Pois é, mas olha, manda pra gente aí um áudio também. Mas tem tela aqui, viu? Vamos lá, solta mais uma. Bom dia, lindas. Estou com muitas dores da tensão, pescoço ao braço. Fiz ressonância, deu descopatia degenerativa. Eu acho que a gente já respondeu esse, Jana. essa. Esse aí a gente já respondeu, tá? Essa já foi, acho que confundi. Foi sim, foi no comecinho, antes, tá? Essa aí a gente já respondeu. Uma das primeiras que a gente Uma das respondeu, primeiras né? que a gente respondeu, tá bom? E você pode estar mandando sua pergunta pra cá, tá, gente? 3262-0404, tá? Manda tua pergunta e fica à vontade. A gente tá falando mais de seguro de acidente de trabalho. Então, se você se acidentou no trabalho ou alguém que você conhece e você quer fazer uma pergunta a respeito disso, tá? Manda pra gente. Inclusive, Marília, tem uma coisa muito interessante da gente falar, o seguinte,
O benefício por acidente de trabalho, porque alguém pode dizer assim, ah, tanto faz eu receber o benefício acidentário ou o benefício de auxílio-doença comum, previdenciário. Certo. Não, gente, não É tanto diferente, faz. né? Acontece muito em algumas empresas, até nos bancos, por exemplo, que as pessoas elas ficam prestes a demitir quando elas adquirem uma doença profissional, a serem demitidas, quando elas adquirem uma doença profissional, ocupacional. Então, quando você recebe o auxílio doença acidentário, você consegue provar estabilidade, você tem a estabilidade de 12 meses. Ou seja, quando você retorna do auxílio doença, no comum, eu só posso ser demitido no outro dia. Certo. Mas se o benefício for acidentário, não. Eu não posso ser demitido. Eu tenho uma estabilidade de 12 meses. Tem um ano por aí para Isso, fora que quem recebe auxílio doença acidentário continua tendo a contribuição do FGTS. No caso do auxílio comum, não tem. Então, tem muitas vantagens. Se você hoje recebe um benefício previdenciário, mas você sabe que aquela doença foi ocasionada no seu trabalho, procure um advogado. Peça a conversão, porque isso te garante muitas vezes até a reintegração no trabalho que você foi demitido no passado. Muito bem. Tá aí, viu, gente? Vamos lá, mais uma pergunta. Bom dia, sofri um acidente há 4 anos, largando do trabalho. Quebrou aí a tíbia que estou esperando outra cirurgia. Estou encostado até 2024. Estou sentindo dores na outra perna. Posso pedir aposentadoria por invalidez? Ou seja, sofreu um acidente, vai ficar encostado aí por um tempinho, né? Pode pedir Sim, já? ele pode sim pedir judicialmente a conversão em aposentadoria por invalidez, certo? Não tem problema nenhum. Você pode solicitar essa conversão. Mas para isso, o juiz ele analisa várias coisas. Uma delas é se a incapacidade é permanente, se não tem condições de você ser reabilitado em alguma coisa. Por exemplo, eu era motoboy, então se eu estou com um acidente, um problema na perna, pronto, eu tive um caso que o cliente ele era dos Correios, ele caminhava muito para entregar cartas e ele teve um problema. Aí o que é que o INSS fez? Olha, realmente você não pode mais exercer atividade de carteiro, isso é fato, mas você pode exercer uma atividade administrativa. Parado, e aí lá, ele foi reabilitado, ele foi relocado para uma outra atividade que ele pudesse exercer. Então, no caso desse segurado, é possível que o INSS, a depender da idade dele, não dê aposentadoria, mas sim reabilite ele para uma outra atividade. Tudo vai depender do laudo médico. Muito bem. Tá aí. Tem mais uma pergunta, Jana? Bora lá? Bom dia, doutora. Meu marido sofreu um acidente no trabalho e o patrão colocou ele para fora. Meu Deus, já a pessoa... São. E Justamente agora? por isso que eu digo, é muito importante que a gente saiba os nossos direitos. Se ele sofreu um acidente de trabalho, a primeira coisa que ele tinha que fazer, e ele tem ainda tempo de fazer, é procurar ou o sindicato da classe dele, ou o Sereste, já que ele já foi demitido, e fazer um laudo e também uma emissão de CAT, tá certo? Pedir benefício no INSS. E também, se fizer menos de 2 anos, pedir a reintegração no trabalho. O que é isso de reintegrar? O empregador que demitiu ele, estando incapaz e depois de sofrer um acidente de trabalho, ele tem a obrigação de readmitir. Então, a pessoa que antes trabalhava na empresa X, ela vai voltar a trabalhar na empresa X até que essa estabilidade de 12 meses acabe. É isso aí. Vamos lá, mais uma. Bom dia, seu Wagner. Sou Wagner, tive um aborrecimento no trabalho. Depois, quando cheguei na minha residência, eu tive um AVC. Isso caracteriza acidente de trabalho? Minha neurologista me deu 90 dias de atestado. Quem tem que mentir acaba a empresa. Eu acho que é emitir, a CAT. Né? Isso, deve ser a CAT, né? Isso. Desde já, muito obrigada. Muito obrigada aí, viu, pelas perguntas, gente. E aí, o que é que faz com o Wagner? Então, pode ser considerada, sim, uma doença do trabalho, né? Porque ele teve o AVC em razão de um dissabor que ele teve no trabalho, de um estresse. Então, se você conseguir provar isso, você pode configurar, sim, o acidente de trabalho, né? Que a gente chama acidente de trabalho no modo geral, mas, na verdade, isso é uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. E aí, você tem que procurar um órgão competente para emitir a CAT. Na verdade, quem tem que emitir, quem tem a obrigação de emitir sob pena de multa, Marília, é o empregador, mas muitas vezes eles não emitem. Então, você tem que procurar o sindicato ou o Sereste para que eles emitam a CAT para você. Muito bem. Tem mais mas agora é áudio, solta aí. Eu queria saber se a pessoa que serviu o Exército, se esse tempo conta
para o INSS. Sim, conta. Conta, né? Conta. E aí é só procurar o INSS e entrar. Na verdade, ele tem que completar o tempo, né, e os requisitos para poder ter direito, mas ele entra como um vínculo. Muito bom, tá? Maravilha. Tem ainda pergunta, Jana? Ou eu não tenho mais tempo para nada, gente. E hoje tá bem corrido, né? Mais uma pergunta aqui, ó. Trabalhou 11 anos na empresa e demitiu ele em novembro e deu baixa na carteira em janeiro. Bom, enfim, trabalhou 11 anos, demitiu ele em novembro. E aí? Depois deu baixa em janeiro. Qual a Como assim? pergunta? A pergunta é ele trabalhou 11 anos, tá certo isso? Tipo assim, Olha, se ele trabalhou, foi demitido em novembro, mas só deu baixa em janeiro? Como assim, se ele foi demitido em novembro? Não, então, a empresa ela tem um prazo para pagar as baixa? contas, mas pode ser que ele tenha recebido o auxílio, o seguro-desemprego, né? Seguro-desemprego. Então a gente precisa dar uma olhada É, para saber direitinho, para saber o que né? foi que aconteceu. Se a baixa foi realmente tardia, porque se foi, cabe multa, certo? E se não foi, se foi em relação ao seguro-desemprego, não, estaria tranquilo. Mas, maravilha. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. Bom dia. Faz mais ou menos 3 anos que foi no reumatologista, fiz vários exames e deu espondilite Anquilosante. Eita, anquilosante. É diferente. Nunca contribuí com o INSS, dei entrada para receber BPC, o INSS negou 2 vezes, agora está na justiça. Tenho chances de receber? Vamos lá. Olha, sim, você tem, porque a espondilite anquilosante é uma doença extremamente severa e a depender do grau, ela realmente incapacita de forma definitiva. Certo. E então, quem vai dizer que você tem chances é a perícia médica, certo? Certo. Quando você realizar a perícia médica, a depender do diagnóstico e da documentação que você levou para a justiça, no caso, né, que já está na justiça, aí você pode sim ter o direito. Eu sempre digo, Marília, que quem garante direito ao benefício não é a doença, mas sim a incapacidade, ou seja, o grau da doença. Se a doença tem um grau elevado e me incapacita para isso, ela tem direito ao benefício. Se a doença, por mais grave que seja, não esteja te incapacitando, aí você também não vai ter direito ao benefício. Então, o que dá direito ao benefício, é a incapacidade, independente de qual doença você porta. Muito bem, viu? Obrigada, viu, Jô, por você ter vindo aqui esclarecer esse assunto pra gente mais uma vez, né? Adorei o programa dúvida, dançando. dançou muito, mas pode ficar aqui dançando com a gente, viu? Porque, olha, gente...